Mas como consegue fazer com que as pessoas continuem a temer Vossa Majestade e o inferno após tornarem-se adultas e pensarem por si só? E ele responde: os seres humanos crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si só. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança pelo medo, enfraqueço sua habilidade de pensar. Então, aqui, continuando nossa leitura comentada do livro Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, eu ainda estou na parte de alienação. Para os vídeos não ficarem muito longos, a gente está cortando aí. Se você não acompanhou essa série, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo, vai lá no começo, vai ter uma playlist que vai ter, desde o comecinho do livro, a gente vai lendo e comentando e eu vou acrescentando algumas informações que eu acho que são bem pertinentes para quem se interessar. Marcam soltar a vinheta e a gente já começa. Mas, pergunta, né? Então aqui começa. Mas como consegue fazer com que as pessoas continuem a temer Vossa Majestade e o inferno após tornarem-se adultas e pensarem por si só? E ele responde: os seres humanos crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si só. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança pelo medo, enfraqueço sua habilidade de pensar racionalmente e por si só. E essa fraqueza ele carrega por vida toda. Você vê como até a psicologia fala que até os 7 anos, uma criança, ela está sendo totalmente programada. E tudo que programa, se você observar, quem tem, né? Pais, programadores, pastores, a PNL fala muito disso. E como é perigoso, né? Principalmente essa geração que está vindo agora já com o celular. Você já vê crianças totalmente diferentes do que elas eram. Tem muita gente que comenta assim, nossa, as crianças hoje elas já nascem já com o olho aberto e tal. Então, assim, tá evoluindo de uma forma muito, muito grande. E acaba que a tecnologia é nossa aliada, ela tem que ser nossa aliada, acaba sendo uma arma contra nós mesmos. Porque aí as crianças elas não aprendem a pensar por si só. Elas ficam com uma mente totalmente preguiçosa. Se você for olhar, não tem mais aquele esforço. Eu lembro que antigamente, como isso é perigoso, né? Antigamente a gente queria uma informação, a gente tinha que sair da nossa casa, se deslocar, ir para uma biblioteca, ir atrás da informação, sabe? Você tinha que interagir com outras pessoas. Isso é um ganho muito, muito bom para o nosso cérebro, a gente como ser humano. E hoje, todas as informações, a gente está numa era onde tudo está na palma da nossa mão. E a gente tem que prestar atenção no tipo de informação, na qualidade da informação, como ela está sendo passada para nós. Para os caras que manipulam a realidade, isso é muito poderoso, porque eles podem jogar qualquer informação na sua cabeça, você não vai atrás de saber, né? As pessoas elas estão com mania de ficar só no raso, elas não querem aprofundar. E a maior parte é assim, só que quem aprofundou, ele tem um ganho, uma expansão de consciência gigante, que ele consegue ter armas suficientes para poder manipular todas as mentes. Essa é a maior arma que tem, né? Que é isso que o diabo está falando aqui, manipular as mentes desde crianças, para ser uma geração privilegiada por estar nascendo numa era de tanta tecnologia, que é a era da internet. E acaba que não, acaba que vai ser uma coisa que vai destruir, né? Em uma linha de tempo, com certeza, é isso que vai acontecer. Quando eu falo de linha de tempo, eu vou deixar aí no cards, vou pedir pro Marco deixar aí nos cards as linhas paralelas, falando sobre nossas linhas paralelas, como a gente muda bilhões de vezes por segundo de realidade e como, com base na observação das outras bolhas, né, dos outros espelhos, tem também vídeo aí falando de como o outro é o nosso espelho, como a realidade vai se desdobrando e como tudo vai acontecer em alguma linha de tempo e se encaminhar para um grande fim, que é um grande reset da humanidade. Que é muito triste tudo isso, porque as pessoas não aprenderam a pensar, né? Tem muita gente vindo aí que já está inserido nesse contexto, isso é muito triste, mas a gente que teve essa oportunidade de poder acompanhar nessa era de tecnologia, de evolução, de internet e ver como as mentes estão sendo manipuladas, a gente consegue reverter esse jogo, com certeza. Se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver decência, se a gente tiver verdade, operar pelo belo, ético, moral, verdadeiro, justo, porque a gente está aqui para isso, para nossa mente desdobrar. A gente veio de um lugar onde a gente já sabe disso. A gente só está aqui para aplicar isso. Mas isso é toda uma visão de mundo, engloba muita coisa. Tem muito vídeo aí no canal para você maratonar, fazer uns sunflakes aí e entender mais ou menos do que eu tô falando, se você quer de paraquedas nesse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder das crianças de pensar por si só? Essa parte é bem legal e interessante, ó. Faz com que os pais ensinem seus filhos a acreditar neles e em suas ideias sobre todos os assuntos importantes.
tais como religião, política e casamento. Quando adquiro o controle da mente de uma pessoa, consigo perpetuar tal controle ao fazer com que ela me ajude a conquistar a mente dos seus filhos. Isso aqui nada mais está falando que você não contesta o sistema de maneira nenhuma. Tem pais que acham que só porque o filho está lá na escola, ele não tem mais obrigação. A escola, ela vai ensinar o básico para o seu filho, né? Você está aqui para educar aquela mente, ensinar princípios e valores para aquela mente, que não é a escola que é obrigada a ensinar, é você como criador, né? Como o ser que trouxe aquela criatura para cá. Cabe a você inserir o máximo de informações boas que você possa, de valores bons, para que essa mente desdobre realidade cada vez melhores. De que outras formas você usa os pais para transformar os filhos em alienados? Faz com que as crianças sigam o exemplo de seus pais. Isso aqui é uma coisa que a neurociência fala, né? Então, assim, se você não tiver o olhar atento, quantas vezes você acaba indo, repetindo o ciclo dos seus pais, quando, na verdade, você podia fazer uma história totalmente diferente. Por familiaridade e hereditariedade, você fala, é sempre assim, você é sempre assim, e vou continuar repetindo isso. Às vezes, conquisto a mente das crianças e subjugo sua força de vontade, da mesma maneira como os homens domesticam animais. Olha isso aqui. Não faz diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entro na mente por meio do medo e limite seu poder de pensar de forma independente. E realmente, a gente vê uma geração que tem medo de tudo. Tem medo de sair da casa dos pais. Quando consegue uma coisa melhor, ela começa a se sabotar. E aí eu sou a primeira pessoa que fala e que se escuta. Porque quando você tem posse da informação, você já passa a ter uma escolha. Que tanta gente fala, mas eu sou assim, não sei o quê. Tá, você é assim, acho que você sua mente detectou um padrão, viu que tem um padrão se repetindo na sua vida. A partir do momento que você sabe, uma coisa quando você não sabe, você tá vivendo ali no automático. Mas aí você faz uma análise de vida, você fala, poxa, isso aqui já se repetiu assim, assim, assim. Você achou um padrão. E aí, uma vez que sua mente encontrou o padrão, você continuar repetindo o padrão é uma escolha totalmente sua. E aí, o fato de você reforçar aquela escolha só vai se enfiar num looping de mais e mais e mais desdobrar coisas ruins. Tudo é uma escolha, né? Quando a gente tem posse da informação correta. Parece que Vossa Majestade faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando pensam de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperanças e propósitos definidos, tornam-se aliadas da minha oposição e eu as perco. Olha como isso aqui é simbólico, né? Então mais uma vez eu vou ter que falar aqui, o Jornal da Má Notícia, você senta lá para ver, você só tem notícia ruim, incrível como não vem uma notícia boa. Aquilo ali tá te gerando medo, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas eu nem assisto, né? Mas você, às vezes, só liga a TV e deixa ela fazendo barulho e aquela frequência horrorosa. Né? O poder das palavras tá entrando na sua casa e você tá deixando aquilo se desdobrar. Isso é muito sério. Então, tudo que tem foco no medo, tudo que você assiste que tá tentando te implantar uma semente de medo, é um tipo de manipulação. Então, é para você olhar a informação e dominar. E falar, tá, entendi. Estão querendo dizer isso até parece, sabe? Porque aí você vai atrás, geralmente, gente, 100% dos casos você vai atrás e fala, nem é aquilo ali que tá falando. Porque se tá sendo contado de uma maneira, né? Se você tá observando, tá vendo uma coisa, principalmente uma coisa quando ela é muito grande, né? Minha professora Maria Pereira, ela sempre fala, quando uma coisa é muito, muito grande, está em todos os lugares, você desconfia. Você desconfia porque ela é aliada do sistema e ela tá ali para te passar uma informação para aprisionar uma parte da sua mente. Então, cabe a você olhar as informações uma oitava acima, tipo, falando assim, tá, e o que isso quer dizer? Uma mente analítica, sabe? Não com mente de emoção. Use sua mente analítica ao seu favor, sim. Então, aqui, entra na... Você vê, né? Quando elas têm propósitos definidos, tornam-se aliadas da minha oposição e eu as perco. Uma vez que você abre, eu sou prova viva disso, uma vez que você sai dessa caixa, acabou. Acabou para o outro lado. Não tem como. Às vezes, eu vou falar por mim, você quer ser aquela pessoa ignorante. Você fala assim, eu não queria estar vendo isso. Eu não queria estar notando o que eu estou notando. Eu não queria estar podendo entender o que eu estou entendendo de tão horrível que é, de tão pesado que é. Eu queria ser a ignorante que eu era. Mas isso aí passa, né? É normal a gente se sentir assim às vezes. Mas a gente não pode fugir à luta. Aí, muitas vezes eu volto e falo, não, tudo bem, eu sei,
entendeu? Essas pessoas não sabem, você olha as pessoas estão totalmente, sabe? Mas é bom saber porque aí o controle é seu, o domínio é seu e você pode passar isso para outras pessoas. Isso aí não tem preço. Não vejo como professores possam ajudá-lo. Os professores me ajudam não tanto pelo que ensinam, mas muito mais pelo que não ensinam. O sistema escolar ensina quase tudo, exceto como usar a mente para pensar de forma independente. Esse dia eu estava conversando com a minha amiga Mayara, que é a esposa do Marcão, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como uma criança pode ser poderosa, né? Um filho, imagina um filho criado com os princípios de filho, você cria 100% da sua realidade. Saiba usar sua mente a seu favor, sabe? Quando você consegue colocar isso na mente de uma criança desde pequena para que ela não se corrompa pelo meio, que ainda tem aí o campo morfogênico, né? De onde a gente está, influencia, né? No ambiente que a gente está, influencia muito a gente. Então, assim, tem que ser um treinamento forte de mente, principalmente com crianças. Eu acho que tinha que ter isso nas escolas. Em primeiro lugar, aprender a pensar, aprender que é você que desdobra tudo, mas isso seria interessante para quem, né, gente? Ensinar as crianças a pensar dessa maneira. Seria interessante para quem? Seria interessante por quê? Né? Que aí você ia acabar de dar liberdade, a chave da liberdade para a maior parte da população. Tinha a impressão de que o objetivo das escolas era ajudar as crianças a pensar. Este pode ser o objetivo, mas muitas escolas do mundo não conseguem atingi-lo. Os alunos não são ensinados a desenvolver e usar a própria mente, mas sim a adotar e usar pensamentos de outros. Isso destrói a capacidade de pensamento independente, quando a gente começa a pensar pelos outros, seguir só o que os outros fazem. Por isso que a gente está aqui, tem muito essa coisa do... Se você olhar, todos são iguais, todos têm que ser iguais, todos têm que... Não, cada um tem a sua individualidade, foi para isso que a gente veio, para uns aprender com a diferença dos outros. Aí não, o sistema, sabe, colocou tudo de uma maneira totalmente errada, então assim, aí meio que incentivam as coisas a serem sempre iguais, quando tem diferente é o que sofre bullying, é o que... Aí o outro que pode até ser diferente, ver o outro sofrendo bullying, não quer mais ser diferente, ele quer só se adequar à massa. Você vê que daí já... Quantas experiências você pode ter vivido aí na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, principalmente, se você fizer um exame de consciência, você vai achar isso. Quantas vezes você quis ser diferente e você não foi? Né? Por quê? Porque o meio não te ensinou. Desde pequeno você não foi ensinado que você tem que ser o diferente. Você está aqui para se manifestar dessa forma, né? Você está aqui para ser livre para se manifestar, desde que você respeite os outros, né? Dentro das regras de convivência, né? Não invadindo o espaço do outro, sendo diferente da sua maneira, sem medo do julgamento. Aí ele continua aqui. Sua posição não consegue resgatar aqueles fisgados pelo hábito da alienação? Né? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas mesmas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Eu tô falando, olhar a informação com inteligência, olhar a informação com o que isso aqui quer dizer. O que isso aqui tá querendo embasar na minha cabeça, né? Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam. Reconhecem e assumem o poder da própria mente e não permitem que nada nem ninguém as influencie. Então, assim, aqui eu não preciso nem falar, né? É você pensar por si só, é você entender o seu processo de aprendizado, entender que não existe comparação, entender que cada um aqui é um. Isso aqui não tem muito nem o que comentar, né? Ele já falou tudo. Conte-me mais sobre seus métodos de alienação. Aí ele responde. Faça com que os seres humanos se alienem em todos os assuntos. Por exemplo, saúde. Faz com que a maioria coma em excesso e o tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se ensinassem as crianças a se alimentar, haveria um dano irreparável à minha causa. E o nosso primeiro cérebro é o estômago. E as pessoas hoje elas não sabem se alimentar, elas não sabem comer direito. Elas estão se entupindo de açúcar e açúcar por inflamação. Não era nem para vender isso, mas não é uma das maiores indústrias aí. Na escola que eles fazem, principalmente a escola pública, eu que vim de escola pública, sei, taca açúcar nesse povo, entendeu? Bota tudo para consumir açúcar, já destrói o paladar daquela criança e ela não vai pensar mesmo. Então, assim, o plano está muito bem estruturado para ninguém pensar. Aqui ele começou pela saúde, aí ele continua. Casamento. Faz com que os homens e mulheres se alienem no casamento sem planos ou objetivos para manter o relacionamento em harmonia, sem planos ou objetivos.
tudo tem que ter um objetivo, a gente nunca tem que estar estagnado, a gente tem que estar sempre mais, sempre mais. E quantas vezes a gente escuta aquilo de, ai, tá bom, assim tá bom. Eu já fui muito essa pessoa, sabe? Ai, do jeito que tá bom. Ai, se melhorar, estraga, sabe? Quantas vezes a gente não usa essa frase horrível, né? Nossa, se melhorar, estraga. Sempre tem que melhorar, sempre o que tem que ser apurado. Sempre tem que estar querendo mais e mais e mais, que isso melhorar o nosso poder de cocriação, né? O nosso poder de precisão de energia para cocriar o que a gente realmente quer, seja lá em qual área que for. Façam que discutam e briguem sobre assuntos financeiros, sobre a forma de educar os filhos, façam com que eles entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos e atividades sociais. Mantenham os casados tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca têm papel para fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Quantos casamentos a gente observa que está nisso, né? Em vez de um ser o parceiro do outro, ele está sendo inimigo. A mídia toda está plantando isso aí, né? Tipo, o homem não presta, o homem está sempre querendo subjugar a mulher é subjugada do homem, ela tem que ser melhor, ela tem que ser guerreira, ela tem que lutar, e, entendeu? Tipo assim, subvertendo todos os papéis. Então, transformando o casamento numa coisa obsoleta, né? Que pra eles não interessa. Se juntar duas potências, uma feminina e uma masculina, vai criar filhos fortes, e como eu falei antes, filhos fortes podem derrubar o sistema. E profissão. Faça com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto sua sobrevivência. Já falei sobre isso aqui no vídeo. Assim, mantenham milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante a vida toda. Com esse medo, eu as guio até o ponto que não conseguem quebrar mais o hábito da alienação. A gente fica preso na rota dos ratos. Na primeira parte está acompanhando desde a primeira parte, eu falei bastante sobre isso. Poupança. Faça com que as pessoas gastem deliberadamente e economizem o mínimo ou nada, até tê-las totalmente sob meu controle do medo da pobreza. A corrida do rato, né? E quantas vezes quantas vezes não, o tempo todo a gente está sendo instruído a gastar mais do que a gente precisa. Ambiente. Faz com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faz com que permaneçam nesses ambientes até tê-las sob meu controle pelo hábito da alienação. Ele continua aqui. Pensamentos dominantes. Faz com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planta a semente do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros veículos de mídia. Tudo que eu já falei aqui, né? Faz com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença quanto a pensar por si só. Quantas vezes eu tento aprofundar alguns assuntos com algumas pessoas, e aí eu já escutei a frase, né? Nossa Senhora, tá ficando cada vez mais difícil. E isso, eu lembro disso me magoar um pouco, e até hoje eu falo essa frase, e agora com um tom de deboche, porque eu falo assim, que bom, significa que eu tô saindo da bolha que eu era, da coisa estúpida que eu era, e que eu tô agora só querendo crescer e agregar e criar valor na mente das pessoas e aprender cada vez mais, porque é para isso que o nosso cérebro funciona, né? Para desdobrar a realidade, e para você desdobrar a realidade, você tem que entender como ele funciona, e para entender como a nossa vida está ruim em alguns aspectos e algumas áreas, a gente só precisa aprender a pensar melhor, pensar por nós mesmos, pensar a partir do quem que colocou essa crença em mim, por que ela está aqui e aonde eu tenho que mexer para que essa crença melhore dentro de mim. Aqui a gente está na página 24. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Não esquece de inscrever, deixar o like, deixar seu comentário aí no canal, tá bom? A gente vai continuar a série. Não sei quanto que você vai estar vendo essa série, mas assim, espero que você maratone, porque a expansão de consciência é muito grande. Como eu falei, vou deixar o link do livro nos comentários, para quem se interessar. Eu acho que é uma aquisição legal, não é uma aquisição cara. Para você estar lendo sempre e se lembrando que você realmente precisa saber para ser mais esperto que o diabo, tá bom? Um beijo grande para você. Fiquem com Deus. Até o próximo Compartilhando Insight.